a gente vai falar sobre liderança e o título que eu escolhi para essa nossa conversa, para essa nossa palestra, é a arte de liderar. E o título dessa palestra em si, ele já tem contido ali algumas indicações acerca do que eu acredito quando a gente fala sobre liderança. Isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje não é fruto de livro, não tem bibliografia necessariamente apoiando, é muito mais fruto da observação, é fruto do dia a dia, é fruto daquilo que a gente tem como experiência ao longo da carreira, ao longo desses quase 20 anos de atuação no Sebrae, convivendo com líderes de empresas de todos os portes, de todas as naturezas, é fruto de contatos, é fruto daquilo que a gente observa e que a gente normalmente enxerga acontecendo na prática, do ponto de vista daquilo que acontece no dia a dia, daquilo que acontece no cotidiano. E não é por acaso que o nome da palestra é a arte de liderar. É porque, de certa forma, eu enxergo o processo de exercer a liderança, ou o papel do líder, de certa forma, como o papel de um artista. Por uma razão muito simples. Muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de liderar, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de um artista produzindo arte, que essa coisa é meio dom. O cara tem o dom da arte, né? O pintor tem o dom de pintar um quadro, o músico tem o dom de fazer a música. E isso é parcialmente verdade. Porque muitos artistas, de fato, nascem com alguma coisa que a gente não consegue explicar. Nascem com o dom de desenvolver e de criar coisas belíssimas, fantásticas e maravilhosas, mas existe uma quantidade muito grande de artistas, provavelmente maior até do que aquela que nasce com o dom, de artistas que o são porque perseveram, de artistas que são artistas porque aprendem a criar arte, porque estudam, porque se dedicam, porque desenvolvem a sensibilidade necessária para criar um quadro, para criar uma música. Se vocês tiverem que levar uma única coisa desse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que vocês levassem essa frase que aí está. Bons líderes são insubstituíveis. Bons líderes não podem ser substituídos, e o que é pior para nós brasileiros, e eu estou aqui acompanhado da opinião do presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse isso ontem na palestra dele, nós vivemos, infelizmente, uma crise de liderança no nosso país. Eu me arriscaria até a dizer que no mundo, mas em especial no nosso país, e o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia ontem que, na visão dele, a existência do mensalão, por exemplo, é fruto de uma crise de liderança. E eu acredito nisso. Porque quando se estabelece o vácuo de liderança, esse espaço pode ser ocupado por pessoas de qualquer natureza, com os interesses mais diversos e não necessariamente os mais legítimos possível. Por isso, bons líderes são insubstituíveis. A distância entre o mundo em que nós vivemos e o mundo em que nós queremos viver, ela só pode ser suplantada pelos líderes. Por bons líderes, por líderes éticos, por líderes que têm a crença dos valores necessários à sociedade, necessários ao desenvolvimento de uma sociedade justa, igualitária, sustentável e assim por diante. Por isso, se vocês tiverem que levar apenas uma coisa, eu gostaria que vocês levassem a ideia de que bons líderes são insubstituíveis e, portanto, eu estou falando que todos nós aqui dentro, de uma maneira ou de outra, somos insubstituíveis. Eu vou falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente. Quando a gente fala de liderança, e não por acaso nós estamos aqui num fórum de liderança, numa escola de negócios dedicada em grande parte a ter como uma das suas competências-chave desenvolver líderes, talvez como a principal, não é, professor Judas? Desenvolver líderes, e para quem entra ali pela entrada do estacionamento percebe isso escrito nas paredes como um valor expresso da escola, o que é algo fantástico. Mas quando a gente percebe que um tema começa a entrar na ordem do dia, a gente começa a ver todo mundo e todos os meios de comunicação falando sobre aquele tema. A coisa vira panaceia, né? E liderança está passando meio por um momento assim. A gente ouve falar várias coisas sobre liderança. A gente ouve falar do líder servidor, do líder minuto, do líder que é diferente do gerente, do líder A, do líder B, do líder C. Várias tentativas de se explicar através de teorias que me parecem muitas vezes mais complexas do que o necessário para explicar o exercício da liderança. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje à noite é uma visão um pouco mais pragmática do exercício da liderança, que, como eu disse,
é apoiada em coisas que a gente tem visto, que a gente tem observado no dia a dia. A liderança é efetiva, em que pesem todas as teorias do líder servidor, e o líder de fato tem que ser servidor. Eu não questiono em absoluto as ideias do James Hunt, que diz que o líder tem que servir aos seus liderados. Mas por trás de todas essas coisas, me parece que está um conceito muito mais poderoso de que liderança efetiva se constrói com atitude e com constância. E que atitudes são essas? Eu vou passar rapidamente por algumas delas que eu julgo importantes. A primeira delas é coerência. Vocês devem ter ouvido em algum momento, na história da vida de vocês, a frase: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não tem lugar nas empresas de vocês, isso não tem lugar nas vidas de vocês. O comportamento padrão dos liderados, dos colaboradores ou dos funcionários, como gosta de chamar o Mário Gazin, nas empresas de vocês, é o vosso comportamento. Empatia. Líder precisa gostar de gente. Líder lidera gente. Não dá para liderar gente sem gostar de gente. Para gostar de gente tem que ser empático. Tem que conseguir se colocar nos sapatos dos outros, como falam os americanos, para entender quais são as necessidades das pessoas. E quando eu falo de atender necessidades, vejam que isso é muito diferente de atender desejos. As pessoas têm desejos e isso é legítimo, mas isso é muito diferente de identificar, de perceber, de escutar quais são as necessidades das pessoas que trabalham conosco, para que nós, como líderes, possamos conseguir fazer alguma coisa com isso. Como ontem falou o Gazinho aqui, que busca satisfazer as necessidades das pessoas por um salário melhor, por uma vida melhor, por ser mais feliz e etc. Coragem, esse é um atributo indissociável da figura do líder. É preciso ter também positivismo, e não confundam positivismo com otimismo. O otimista é aquele cara que está olhando o teto negro, vai chover pra caramba, e ele sai de casa dizendo: não esquenta a cabeça não, não precisa de guarda-chuva, está tudo bem, não vai chover. Isso não é ser positivista, isso é ser cego. Firmeza é uma outra característica indispensável aos líderes. E aí também essa coisa muitas vezes se choca com aquilo que a gente lê em alguns livros e tal, que o líder tem que ser complacente. É lógico que tem que ser complacente, mas tem que ser firme. Por uma razão também muito simples. Alguém segue quem não sabe aonde vai. Criar propósito é fazer com que a pessoa que serve o café na nossa empresa entenda que o que ela faz não é servir café. O que ela faz é contribuir de maneira decisiva com o processo criativo dentro da empresa. Porque aquele café, naquele momento em que ela serve aquele café, é a parada necessária para oxigenar a ideia, para falar com o colega, para encontrar a solução para um problema. E isso muda completamente a função da pessoa que serve café dentro da empresa. Penúltimo dos elementos que eu trouxe é paixão. Saíram várias pesquisas nos meses recentes, em escolas de negócio americanas e europeias, que tentaram mapear em negócios bem-sucedidos quais eram as características comuns a esses empreendimentos. Dentre várias, aquela que aparece em todos é paixão. Quando a gente ouve o professor Judas Tadeu falando da Estação Business School, ele fala com paixão. Se a gente quiser usar a expressão que o Gazinho usou ontem aqui, ele fala com tesão, com vontade. É perceptível na expressão, na forma da pessoa se comunicar, na forma do líder se comunicar, a paixão que está embutida naquilo que ele está falando. Líderes precisam de paixão. E, finalmente, intuição. E é sobre intuição, também tem coisas interessantíssimas que a gente lê, né? Tem gente que acredita que intuição tem a ver com alguma coisa extraterrestre, né? Eu tive uma intuição, é como se viesse uma luz do além, e aquilo me desse uma ideia genial, sensacional, que eu não sei de onde veio, talvez seja um espírito, talvez seja uma pombagira que baixou, talvez seja alguma coisa que eu não posso explicar. Intuição não tem nada a ver com isso. Intuição nada mais é do que o uso do conhecimento acumulado, que cada um de nós tem, e que está dentro da gente, e que quando a gente precisa, surge. Nelson Mandela, quando estava preso, escreveu um poema chamado Invictus, em que ele dizia que a razão pela qual ele não se subjugaria jamais aos dominadores é que ele era o capitão da sua alma e o mestre do seu destino. Eu desejo a vocês que vocês sejam sempre
os capitães de vossas almas e os mestres de vossos destinos, e principalmente, que as suas atitudes os tornem cada vez mais líderes, mais insubstituíveis para um número cada vez maior de pessoas. Sucesso e muito obrigado.